Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Ainda em clima de Natal, a pessoa deixou isso até quase o carnaval, tá? Que dá tanto trabalho desempacotar, arrumar para ficar. Então assim, eu amo ficar olhando. Então assim, o cenário por enquanto vai ficar motivos de Natal, tá? Já passou, já estamos em 2026, mas continuamos no espírito, vamos dizer assim. E hoje, Um Lugar Melhor, de Duane Murray e Chandaley, ou Daley, da editora Taverna do Rei. Vou ler a quarta capa e depois vou mostrar algumas imagens, ok? Bom, o que diz? Tá? Dylan acabou de se mudar para uma casa nova, sem amigos e uma mãe que não tem tempo para ele. Felizmente, ele tem o seu avô. Junto, eles são Rojão Rubro e Kid Cosmo, que salvam o universo todos os dias com o poder da imaginação. Mas um dia, Dylan descobre que o avô, de repente, se foi para um lugar melhor. Agora Kid Cosmo terá que se salvar do dia sozinho. Tá? Não é uma historinha infanto-juvenil, é uma história para todas as idades. Uma delícia de ler, linda, tá? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Aqui, olha, que bonitinho, o Kid Cosmo, que é um menininho, né? O vô é o Rojão Rubro e ele é o Kid Cosmo. Eles soltam o terror. Mas é bem bacana. Ele é preto e branco e cinza, mas tem algumas páginas que são coloridas. Só mais um. Aqui já tá no final, não vou mostrar não. Vou mostrar outra. Ok? Bom, este quadrinho, tá? Mais uma vez, não vou contar a história porque ela é uma delícia de ler e não vou tirar o prazer de quem quiser, né, ler a história. Mas, como sempre, eu vou fazer algumas reflexões sobre a história. Esse quadrinho, no meu entendimento, é sobre o amadurecimento de um garoto que foi abandonado pelo pai, que se apega ao avô como suporte para o seu luto. Duas mentes, dois psiquismos que estão em momentos diferentes. Do menino, um processo de desenvolvimento, né, porque é um menino, sei lá, pela imagem deve ter aqui o que, uns 7, 8 anos, né? O avô, num processo de encarar a morte que está se aproximando. Ambos estão em processo de luto, cada um com a sua realidade no seu tempo de vida, tá? A mãe, que no primeiro momento precisa priorizar diante da adversidade e na necessidade do ponto de ser a sustentação real e concreta para esses dois, para essas duas mentes, pai e filho, envolvidos em fantasia e ilusão. No primeiro momento, ela não tem espaço real para compartilhar esse momento com eles, porque tem que ter alguém, no entre aspas, que sustente isso, né? Sustente a casa e sustente a ilusão e a fantasia que esses dois acabam embarcando. A mãe, diante de perder o pai, que não é novidade, porque está escrito na quarta capa, tá? Não estou dando spoiler nenhum. Não consegue dialogar com o filho sobre as perdas, tanto do marido, que foi embora, como agora do pai.
E falar sobre a morte para o filho é muito desgastante e ela não consegue. Então ela encontra um meio de amenizar, pelo menos no primeiro momento, essa perda para o filho. E cria uma fala fantasiosa, dúbia, do pai estar num lugar melhor. E o neto, o filho, vai em busca desse avô nesse lugar melhor, porque se esse avô está num lugar melhor, ele vai em busca desse lugar melhor, transformando essa busca em experiências que vão aos poucos amenizando a dor da perda do avô. Que ele pode não saber conscientemente, mas com certeza na intuição ele pressente a morte do avô. Tá? E a mãe, que em certo momento também se lança na busca do filho, também nessa busca vai experienciando situações aos quais ela vai se permitindo sentir dor, tristeza, pois ela também passa por 2 lutos, pelo marido e pelo pai. Ela retira a máscara, a persona de super mulher e se deixa envolver por sua tristeza, por sua dor, e com isso, naturalmente, ela se aproxima do filho. É uma história muito bonita, sem ser piegas, sem ser, sabe, aquela coisa pejorativa, aquela coisa... É uma história bonita, né? Entre 2 seres que, num processo de luto, acabam expandindo a consciência, amadurecendo, cada um no seu tempo, ok? E como a mãe, como o brasileiro, eu não sei lá fora, tá? Porque eu não conheço, eu só conheço, entre aspas, o brasileiro. Tem muita dificuldade de falar da morte. Fala-se, inventa-se, né? Lugar melhor, céu, anjo, não sei o quê, um monte de coisa, mas não fala, né? Morreu, né? Aí eu me lembrei, e aí agora eu vou fazer um parentezinhos, tá? Quando surgiu a pandemia em 2019, uma amiga, a Gisele, ela me apresentou a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. E nessa época, a Lúcia, ela dava aulas na Nova Acrópole e ela filmava toda a aula. E eu fiquei a pandemia inteira ouvindo a Lúcia. Foram mais de 2 anos ouvindo ela. Hoje eu não ouço mais, porque eu acho que tudo que eu já ouvi, ela se tornou um pouco pop, né? E já não tem mais graça para mim. Mas naquela época, tudo que eu transcrevi, eu tenho escrito tudo que ela falava nessas aulas. E uma dessas aulas, ela falou sobre o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. Não é um livro fácil, tá? Porque tibetano é um livro filosófico e a pessoa tem que ter um certo engajamento. Mas se você quiser, assistam às aulas dela. Vai dar, né, um bom entendimento do que é o Bardo Todol. E eu peguei só um trechinho da época que ela da aula dela, tá? E ela leu o seguinte, que está no Bardo Todol. O ideal da vida seria que o homem guardasse de cada acontecimento o que lhe ensinou de profundo, daquilo que ele cresceu, daquilo que ele se tornou, entre aspas, uma pessoa melhor para ele. E esquecesse o preço que pagou por ele. Esse é o ideal, né? O ideal, ele até fala, o ideal da vida seria que o homem guardasse cada acontecimento que lhe ensinou de profundo.
e esquecesse o preço que pagou por ele. Mas guardamos só rancores, as dificuldades, as dores, e esquecemos ou não percebemos o quanto podíamos ter aprendido. A gente fica preso em rancores, em mágoas, por longos anos. E a gente se esquece ou deixa passar aquilo que a gente poderia ter aprendido. Infelizmente, é o nosso nível de consciência que temos, né? E chega uma hora que não aguentamos o peso. O fardo e a morte é um alívio. Porque não temos mais condições de crescer como seres humanos, que é o grande desafio. O ser humano, aqui na Terra, ele é um cisco para o planeta. A gente viemos e vamos num piscar de olhos. Eu acredito que estamos aqui com o propósito de tornarmos seres humanos melhor, ou de cada vez mais alcançarmos a ideação de ser humano, de misericórdia, de bem-aventurança, de generosidade, de compartilhar e tudo isso que não acontece, ou acontece em pequenos nichos. Essa realidade, infelizmente, é muito comum. As pessoas, no seu vivenciar, tendem a se apegar muito mais nos seus rancores do que nas suas conquistas. E quando se vê, por algum motivo, frente à possibilidade da morte, entende, ela tem consciência no que mais lamentou na vida: raiva, frustração, rancor. Emoções que neste momento se aproximam muito mais da morte do que da vida, que não facilitam nada, que não ajudam em nada, só pioram. E tem muitas, infelizmente, pessoas que morrem nesse estágio de raiva, de angústia, de medo, né? Talvez seja o momento agora, para você que está me assistindo, para olhar, para perceber como você percebe as coisas que acontecem com você na sua vida, ou que estão acontecendo com você neste momento, no que mais você se apega. O que nas adversidades, porque na coisa boa, né, é boa, mas nas adversidades, o que mais puxa você? Uma tentativa de perceber o que é que você pode fazer diferente e crescer e transformar e não se sentir vítima, e sim uma pessoa atuante. O que é que você faz? O que é que você está fazendo? Olha que beleza, né? Esse momento do quadrinho pode ser um momento interessante para você, quem sabe, iniciar um processo de construção, de autorreflexão, de expansão da consciência em relação a como você se comporta na vida. E quais são as consequências, porque sempre tem as consequências, percebendo ou não. E aí eu vou finalizar, muito filosófico, né? Mas aí eu vou finalizar ainda com o imperador romano Marco Aurélio, que é um estoico. Eu acho que há 1 ano, 2 anos atrás, se falou muito do estoicismo, né? Nossa Senhora, qualquer lugar era estoico, estoicismo. E o Marco Aurélio, imperador romano, era um estoico. E mesmo nessa aula da Lúcia, ela falando sobre o Marco Aurélio, e ela coloca, diante da indagação ao imperador, indagam a ele que não haveria nada depois da morte. E o imperador responde, só tem 2 possibilidades. A primeira, vamos dizer que haja alguma coisa depois da morte.
Então, vale a pena você ter valores agora. Porque depois, certamente, poderá estar com eles. Continuará e perpetuará vivendo estes valores. Portanto, é válido. E a segunda é, não existe nada depois da morte. Então, vale a pena ter valores agora. Porque é a única oportunidade que você tem de tê-los. Mais uma razão para viver como ser humano. Então, aproveite. Não é fantástico? Seja se tenha, seja se não tenha, tenha agora a consciência. Busque agora ser uma pessoa melhor para você. Independente se você vai encontrar alguma coisa lá. Aí é muita fé, né? Não vamos entrar nisso não. Mas independente do que você acredita, porque é a única oportunidade que você tem, porque é a sua única passagem aqui na Terra. Se vai voltar, sei lá, tem algumas, né? A corrente filosófica diz que a gente volta. Mas a gente não volta com essa consciência que a gente foi. Então, essa consciência, você vai ter uma única vez, uma única oportunidade. Aproveite. Essa é a grande mensagem do Mal Aurélio. Então, é isso. Não é? Vocês pararam para pensar que um quadrinho desse... E pode ter muitas outras reflexões, tá? É óbvio que eu priorizo algumas coisas. Você vai ler, você pode até priorizar algumas que eu priorizo, mas com certeza você poderá observar e te tocar em outros pontos, porque você é uma pessoa singular como eu. Ok? Vale muito a pena. Eu recomendo muitíssimo. Um lugar melhor. E é isso. Nos vemos. Compartilhem, deixem like. Toda aquela coisa, né? Nos vemos no próximo olhar.